Uma boa noite a todos. Mais uma vez agradecer a Deus por nós estarmos aqui para falar da palavra do Senhor. Tivemos uns meses ausentes, alguns contratempos no serviço, então não teve como estarmos aqui. Mas hoje é um dia oportuno, mais uma vez, nessa quarta-feira. O Senhor tem concedido a oportunidade de estarmos aqui nessa noite para falar do nosso amado Salvador. É o que nos motiva, é o que eu tenho certeza que essas portas se permanecem abertas até o dia de hoje para falar deste maravilhoso Salvador. Quero chamar a todos para ler em Isaías capítulo 5, verso 20. Isaías, capítulo 5, verso 20. Diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Vamos ler mais uma vez. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Versículo 20, ele deixa bem claro sobre uma questão dos homens. Se nós lermos o capítulo 5, do versículo 8 em diante, aqui é proferido 6 ais. Então aqui começa com ai dos que ao mal falam que o mal é bem. Essa palavra ai, ela é na verdade uma palavra de juízo, uma palavra de advertência. E ela está dando aos homens, tanto homens como mulheres, sobre uma advertência que o nosso Deus está dizendo. E nossos tempos, como está sendo difícil, como é complexo hoje, nessa era em que nós estamos vivendo, aonde a corrupção, a inversão de valores está em um estado crítico. Hoje em dia as pessoas elas estão colocando o bem, o certo, como errado. E aquilo que é errado eles tentam trazer como correto. Então uma luta ferrenha entre o bem e o mal, aonde o mal na verdade, ele tenta sempre prevalecer, mas ele não consegue. Quando nós falamos a luta contra o bem e o mal, que aqui fique bem claro para todos, que essa luta ela é totalmente desigual. Aqui não há uma dualidade, uma questão de igualdade entre o bem e o mal. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Ele tem o poder total e controle na sua mão. Sendo que o príncipe deste século, Satanás, ele é um ser derrotado. Um ser já está vencido. E o Senhor Deus, ele permite que aconteça algumas coisas. Mas só que Satanás e as hostes infernais que predominam neste mundo, já está julgada por Deus, o Todo-Poderoso. Mas essa questão de corrupção da mente do homem, aonde é bombardeado, e nesses dias como está sendo. Antigamente nas escolas, o bombardeio era falar sobre evolução. A evolução que o homem veio de um processo do qual ele não foi criado por Deus. Hoje em dia as coisas estão tão sérias,
Não que essa questão da evolução, e nós cremos perfeitamente que tudo veio à existência do exato momento em que o nosso Deus diz: haja luz. Por mais que alguns defendam, mas creio eu que nada do que foi feito, tudo que é aparente foi criado por um processo evolutivo por milhões de anos. Deus, ele teria sim e tem a autoridade de fazer dessa forma, mas eu creio que quando o nosso Deus diz: haja luz, houve luz. Quando ele criou os animais foram criados, prontos. Quando o Senhor Deus assoprou na narina do homem o fôlego da vida, o homem passou a ser vivo naquele instante. Não foi uma questão que veio de um animal, de uma evolução ou de um processo. Mas hoje em dia, as ideologias, os pensamentos que estão sendo bombardeados e colocados cada vez mais, e muitas das vezes pessoas estão levando isso como crença, como verdade. Aonde a mentira ela está prevalecendo, e naquela questão, enquanto mais bate, aquela pessoa começa a acreditar. Quando Deus fala que Deus criou o homem e depois criou a mulher, não há variável. Não tem como ter dúvida, Deus fez homem e mulher. Não é da questão da forma em que nós queremos e queremos ser aceitos. Não é da forma em que nós queremos, Deus jamais irá se curvar diante da sua criatura. Por mais que Deus ama o homem ao ponto de entregar o seu próprio filho em resgate, mas isso é inegociável. Não tem como negociar. Não é somente neste ponto e tantos outros onde o homem, ele quer, ele faz, e ele acha que jamais tem um governo sobre sua cabeça. Nós cremos perfeitamente que há um governo. E como a nossa geração dos tempos atuais está uma geração obstinada, e infelizmente a juventude, quando nós olhamos e abordamos, e mediante as notícias que aparecem para nós, eles querem, eles fazem da forma que querem. Não obedecem mais pai e mãe, não obedecem mais aos responsáveis. Eles se acham o próprio Deus, do qual eles ditam as regras e não há nada a seguir. No tempo do povo de Israel, o povo de Israel foi colocado como um título de povo de dura cerviz, povo que não se dobra, povo que não se humilha. E infelizmente, como nos nossos dias atuais tem sido dessa forma. Hoje as pessoas não aceitam de forma alguma, hoje dentro de uma empresa, se caso a pessoa ela for reprimir uma pessoa por um fato, algo errado, ela pode ser punida de tal forma que ela pode ser dispensada do emprego, porque aquele que está para ser corrigido, ele não aceita. Mas nessa noite nós não estamos aqui para falar de homens, de jovens. E se você é jovem nessa noite que está aqui, eu quero dizer algo muito importante. Existe um governo, existem leis a serem cumpridas. Pai, mãe, avó, seja aquele que está na sua educação, na sua responsabilidade, você deve, sim, obediência. Existe um governo, existem leis a serem cumpridas, porque um dia Deus ele vai julgar este mundo. O nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, por ser o Salvador do mundo, um dia ele será manifestado como justo juiz. E nós como pais, vamos ser sinceros, quantas vezes nós negligenciamos e erramos
às vezes na criação dos filhos, porque nós passamos a mão no erro. Muitas das vezes nós damos um atalho para os nossos filhos, porque nós amamos eles. Talvez os avós amam tanto os netos que, na verdade, não os corrigem. Mas o justo juiz, aquele que deu o seu filho amado, não quer dizer que se você ou quem está aqui não corrige porque ama, porque o coração dói, o Deus deste mundo, o Criador dos céus e da terra, Ele abriu mão, Ele entregou o seu filho para ser maldito na cruz do Calvário, para resgate de pecadores. Se essa igreja nessa noite aqui está formada, aqui tem uma igreja formada, é porque Deus deu o seu único filho, para que pudesse ser cumprido a justiça, alguém ser entregue em substituição, o preço do pecado ser pago. Isso é justiça. Deus jamais iria pagar com a borracha o pecado da humanidade e deixar por tudo isso como está. Muito pelo contrário. Se tem que ter resgate, se tem que haver um substituto, se Deus lá do alto céu olhando para nós, olhando, miseráveis homens, eles não podem pagar o preço, mas o meu filho pode pagar porque ele é santo, ele é puro. E em resgate de muitos, ele deu a sua vida na cruz do Calvário, em dor e em agonia. Então não vá pensar que a humanidade, de certa forma, irá ficar impune do juízo de Deus. Não vai. E com tantos pensamentos, tantas filosofias, tantas ideologias que estão colocados aqui, eu quero que nós paramos para entender, nós como igreja de Deus, e você também que é amigo, nós que às vezes veio visitar, eu não conheço a realidade, entenda, há uma lei acima, aonde os homens devem seguir. Nós de maneira alguma, nós devemos viver de forma como nós queremos, porque haverá um juízo assim no fim da nossa vida. Satanás, o que ele mais quer é a corrupção, e ele quer, na verdade, acabar com tudo aquilo que Deus levantou. Você sabe qual é a maior vontade de Satanás? Uma delas, porque são muitos, ele é um ser obstinado, ele levanta contra tudo que Deus, ele mais ama. Satanás, no tempo atual, ele está atacando diretamente a igreja de Deus. O que mais, na verdade, Satanás quer é trazer a mentira, porque ele é o pai da mentira. Ele é o enganador. Ele quer que, na verdade, em nossas mentes, aqueles fundamentos verdadeiros da palavra de Deus, aquilo que é estatuto que Deus colocou para seguirmos, nós começamos a o quê? A questionar. Será que é assim? Será que verdadeiramente assim diz o Senhor? Mas eu vi outros falando. E começa a comparar, e a palavra de Deus começa a ficar de lado, e vão recorrendo às escrituras humanas, e a palavra de Deus vai fugindo do meio do povo de Deus, e o mal e o erro e a confusão vai sendo introduzido, porque Satanás, o que ele mais quer é que as portas das igrejas se fechem. O que Satanás mais quer, meus irmãos, que você possa entender, é que o povo fique disperso. Deus formou a igreja pela aliança feita pelo sangue, a união. Aqui está nessa noite uma parcela da igreja, mas a igreja ela é universal, que um dia será levantada nos 4 cantos deste mundo no ressoar da trombeta. Pessoas de todos os povos, línguas e nações serão, na verdade, reunidas nos céus.
e serão um só povo. Este povo foi comprado pelo sangue do Cordeiro. E Satanás tem ódio daqueles que se levantam e defendem o Evangelho e a verdade. Nós somos o sal da terra. Nós devemos preservar. A palavra de Deus jamais deve ser deixada como centro, porque ela é a palavra de Deus. Nós podemos verdadeiramente recorrer a pessoas estudiosas, irmãos que verdadeiramente também têm um empenho nas Escrituras, e nós olharmos e estudarmos, não há problema, mas a palavra de Deus é o centro. Deus, ele fala com o homem diretamente através da palavra de Deus. Tudo fora disso pode ser engano. Engano. E o mal vai sendo introduzido gradativamente, a semente lançada e vai germinando e vai brotando, quando se vê há uma igreja perdida, destruída, desfeita. E como é bom ver nessa noite uma igreja, que há pessoas aqui, bastante pessoas, que o Senhor possa ser o centro, que o Senhor Jesus Cristo, ele diz, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Tenha a verdade, tenha a certeza que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, está no meio da igreja. Os pilares da igreja que jamais deverá ser desfeito: a pregação do Evangelho, a sã doutrina e as profecias. Este é o estatuto de Deus, do qual Ele tem colocado aos homens e colocado ao coração dos homens: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho de salvação, o Evangelho de renovação, um Evangelho que na verdade restaura o homem e traz ele, sabe da onde? Do lamaçal de pecado, de miséria, de vergonha, e transporta ele para a maravilhosa luz do seu Filho amado. Filhos das trevas, seguidores desse Deus desse século, colocados agora como filhos de Deus. É a realidade de muitos. E talvez você ache que às vezes quem prega, quem está à frente, os irmãos que às vezes tomam aqui a parte da frente são melhores. Talvez você está em seus delitos, nos seus pecados, nas suas angústias. Nós não somos melhores. Nós também somos pecadores, mas nós fomos justificados. Justificados. Nós aceitamos aquele que pagou o preço na cruz do Calvário. E nessa noite também, se você não tem essa tão grande salvação, essa alegria e esperança, em meio a um mundo tão corrompido, um mundo que está em miséria, onde as pessoas não conseguem ver um futuro, onde as pessoas estão caminhando tristes. A maioria das pessoas que você conversa estão sem esperança. As pessoas, na verdade, não estão projetando absolutamente nada. Uma tristeza, mas a igreja de Deus, por mais que nós passamos por dificuldades e tempestades, nós temos a viva esperança que Cristo, nosso Salvador, um dia virá, irá nos retirar com mão poderosa aqui deste mundo e nos transportará para novos céus e nova terra, aonde a justiça será permanente. Aonde Ele é o sol do meio-dia, aonde não haverá trevas, aonde não haverá sombra de dúvidas, mentira, engano algum, aonde não haverá ladrão, aonde não haverá tristeza, aonde fala que as lágrimas serão enxugadas dos olhos, porque não terá tristeza, não haverá separação. Porque Cristo adquiriu ali na cruz do Calvário. Ele esteve entre os homens, na verdade, e o pecado. Ele se fez maldito por causa de nós, para nos dar vida eterna. Esse é o motivo que alegra a igreja de Deus. Então que a igreja de Deus
como colocada na palavra de Deus, vocês são a luz do mundo. Que possamos ver este privilégio, ver a palavra de Deus e não jamais se desviar dela. A palavra de Deus jamais pode ser desviada. Se isso o apresentar no meio dos irmãos, corra, fuja, aparta. Não deixe entrar de forma alguma o mal gradativamente. E quando nós falamos de esperança, nós olhamos agora no mundo. Que governo, que forma, que sistema que está instaurado. E nós arremetemos novamente a Isaías. Eles fazem o certo de errado e o errado de certo. A injustiça. Quem aqui nessa noite aqui nunca passou ou presenciou uma injustiça? Pessoas muitas das vezes na fila do SUS para um atendimento, uma cirurgia, muitos morrem porque verbas são desviadas. Muitos vão atrás dos seus direitos, mas são negados. Pagamos muitas das vezes impostos exorbitantes do qual você não tem o retorno. Injustiça. Injustiça. Porque este governo é dos homens. Mas o nosso Salvador é justo, fiel e justo. Aonde não deixa jamais sombra de dúvida. E sobre essa questão, entre o certo e errado, do que eu quero e eu posso, e eu quero fazer da forma que eu quero seguir o meu coração. Antes mesmo da formação do universo, do homem, as leis de Deus já permanecem, já ecoam desde a eternidade, porque Deus, ele existe, não tem na verdade nem como dimensionarmos, ele não tem contagem de dias. E nós estamos neste mundo, neste momento, e nós achamos que somos donos do próprio nariz, onde nós colocamos as regras e as leis. O pecado ele foi introduzido aqui neste mundo, foi justamente por causa da desobediência. Deus fez um mundo perfeito e colocou tudo em sua ordem. O homem que corrompeu, nós corrompemos. Nós entregamos na mão de Satanás todo o governo, porque o príncipe deste mundo reina. Mas nós cremos como igreja que é por pouco tempo. O nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, brevemente levantará um reino perfeito. Um reino qual, na verdade, não haverá nenhuma mancha, nenhuma desigualdade. Somos criaturas e nós devemos obediência. E há uma lei acima de nossas cabeças. Por causa do pecado, diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Sendo assim, a morte passou a todos os homens. Nós temos como sair desta condenação, desta sentença? Quem nessa noite aqui conseguiu ver um que se livrou da morte? A funerária pode ser, um ramo que dificilmente vai falir. Diariamente, milhares e milhares de pessoas morrem. Esta é a sentença do pecado. O homem não morre, preste bastante atenção, o homem não morre não é por acaso. Da mesma forma que o homem não foi formado por acaso, você e eu, se estamos aqui hoje, se nós estamos vivos, se nós fomos escolhidos para sermos gerados dentro do ventre da nossa mãe e vir para este mundo, é porque tem propósito. Nada é por acaso. Nesse dia 13, nessa quarta-feira, já estava escrito desde a eternidade que você estaria aqui escutando a palavra de Deus. Nada é por acaso. O pecado também não foi algo colocado no mundo por acaso. E ninguém pode fugir da sentença do pecado. Ninguém.
Então não vá pensar que nós poderemos fugir do juízo de Deus. Como diz, Deus ele ama o mundo, o homem, tanto que deu o seu Filho amado. Mas todo aquele que rejeitar o unigênito Filho de Deus será condenado, porque ele é justo juiz. Deus jamais iria livrar o Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, porque ele amava demais, porque ele fez, era necessário morrer, era necessário pagar nossa dívida, e foi paga. Se nós temos alegria, se nós temos esperança, mesmo no mundo que está um caos, é porque Cristo venceu a cruz do Calvário, é porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. O sepulcro não ficou, na verdade o sepulcro ficou vazio. Ali não há restos mortais de um que se diz que é Salvador, porque ali estava o Deus encarnado. A morte não teve poder sobre ele, ao terceiro dia ressuscitou. E somos salvos, e somos filhos de Deus, porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a esperança da qual nós temos. E para nós finalizarmos nessa noite, eu quero ler com os irmãos, e com você que está aqui nessa noite, em Apocalipse capítulo 5, verso 1. Mediante na obstinação do homem, o homem cada vez mais cruel, o homem cada vez mais, ele, de uma forma veemente, ele levanta também contra Deus. O homem, ele na verdade não quer saber de Deus. O mundo, ele está caminhando de passos largos para a condenação eterna, para o lago de fogo. Porque não querem, na verdade, um que vai governar. Não aceitam. Povo de dura cerviz, povo obstinado. Então Apocalipse capítulo 5, verso 1, aonde muitos têm receio de lerem Apocalipse, mas aqui está na verdade trazendo para nós, e nós como igreja de Deus, nós temos a convicção e a certeza que o Senhor Jesus Cristo, assim como ele foi, voltou para os céus, ele vai voltar. Ele vai voltar, na verdade, para buscar a igreja. No ressoar da trombeta, se for neste instante, a igreja reunida aqui em Santa Vitória, será levada para a presença do Senhor imediatamente. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, primeiramente os mortos ressuscitarão. Depois nós que estivermos vivos, nós encontraremos com o Senhor. Este é o próximo evento que o mundo vai presenciar. O mundo que eu falo é aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, os que vão ficar, porque a igreja será arrebatada em um abrir e fechar de olhos. Então Apocalipse capítulo 5, verso 1 em diante, que nós vamos ler, aqui retrata no momento após o arrebatamento, quando ali João está tendo em visão ali na ilha de Patmos, que aonde ele vê as coisas futuras, aonde Deus falou a João, as coisas que iriam acontecer. Então aqui diz verso 1, João vendo, ele relata, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava. João aqui diz que eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de o olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei,
E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Verso 11, e eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honras e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram ao que vive para todos sempre. Capítulo 5, ele me traz muita emoção, meus irmãos. Porque aqui, na verdade, nós conseguimos ver na Escritura, não é mais um Cristo aquele que nasceu ali naquela cidade tão humilde. Não é aquele que foi rejeitado, daquele que foi humilhado, daquele da qual os homens viravam o rosto, do nosso Salvador, do qual eles não queriam que o nosso Salvador estivesse perto deles, porque o juízo do nosso Senhor era pesado para eles, os ensinamentos. Então aqui diz que um livro foi aberto. Este livro será o livro dos julgamentos que este mundo irá passar. Você já ouviu falar na grande tribulação? O período de 7 anos em que este mundo irá passar, onde o Senhor Jesus Cristo virá como justo juiz. A grande tribulação será dada em sequência após o arrebatamento da igreja. A igreja será retirada aqui deste mundo, irá passar por 7 anos, nós não vamos entrar em detalhes, porque é um assunto muito complexo para nós abordarmos agora. Mas a grande tribulação é o período onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai executar o juízo aqui neste mundo. É onde o nosso Senhor Jesus Cristo vai tomar este mundo que foi entregue ao príncipe deste século. E Ele tomará nas suas mãos. E Ele vai inaugurar o milênio, um governo, aonde Ele sentará no trono e governará este mundo com equidade, com justiça, com paz e com santidade. É o Salvador Jesus Cristo, aquele humilde, aquele que esteve aqui entre nós, que fez um pouco menor do que os anjos, que se fez maldito. Agora Ele será exaltado aqui nessa visão de João, demonstrando ali nos céus. E eu gosto de imaginar aqui no capítulo 5 a visão dizendo que um anjo bradando, João chorando. João estava chorando porque ele viu para todos os lados, ele não viu ninguém que era digno de abrir o livro para iniciar o juízo aqui neste mundo. João chorava, João estava desolado, ele olhava para todos os cantos e não via. E quando aqui ele diz aqui que ele chorava muito, mas diz que um dos anciãos, diz que olhando diz: João, não chores. E eu consigo imaginar que ali eles conseguiram ver o Senhor Jesus Cristo vindo.
o vitorioso da cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo vindo em direção, e o ancião dizendo: ali está o leão da tribo de Judá. O leão, ele é manifestado pelo poder e pelo seu reinado. Agora está vindo aquele que vai reinar este mundo, aonde não haverá mais injustiça alguma. E João viu o Senhor Jesus Cristo ali vindo. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu a morte. Quando o Senhor Jesus Cristo estava com os seus braços abertos na cruz do Calvário, em agonia, que ele falou: Pai, está consumado, eu entrego o meu espírito. Ali ele venceu, ressuscitando ao terceiro dia em grande glória. Ele venceu, é esse que é dito aqui no versículo 5, a raiz de Davi que venceu a morte. O nosso Salvador triunfou na morte, vitorioso, porque Ele é o único. Não havia ninguém digno de abrir os selos. E eu acredito que o coração de João se alegrou de tal forma quando ele viu aquele que era digno de abrir os selos. Que conforto! Que conforto será quando nós encontrarmos o nosso Salvador em glória. Quando nós tivermos os nossos corpos transformados e olharmos para o Senhor e olharmos Ele face a face. E o Senhor dizer para nós naquele dia: bem-vindo, estava ansioso para lhe ver. É isso que nos conforta o nosso coração. E aqui diz que João viu um cordeiro como havendo sido morto. O título, por mais que ele é o leão da tribo de Judá, o título de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo será ecoado por toda a eternidade. Aqui há um contraste: o leão é aquele que governa, o cordeiro é o substituto. É o que morreu pela humanidade em substituição. E ali diz no verso 8 que, havendo tomado o livro, ele foi em direção ao que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono é o próprio Deus, e diz que o Senhor Jesus Cristo foi e tomou da destra do que estava sentado no trono. Ele pegou o livro, ele pôde desatar os selos. E diz que os 24 anciãos e os animais viventes naquele momento se prostraram diante do Cordeiro, do nosso Senhor Jesus Cristo. E começaram a cantar um novo cântico. Então, na verdade, isso não me impede de imaginar um novo cântico naquele lugar. Um cântico jamais ecoado por humanos falhos como nós. Dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. Este é o Salvador do mundo, que tem autoridade. E diz aqui verso 11, que milhões e milhões e milhares de seres celestiais naquele momento ecoavam um novo cântico e adoravam ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto Pedro negou o Senhor Jesus Cristo, enquanto Judas o traiu com um beijo, enquanto muitos disseram ao Senhor Jesus Cristo que o sangue deste homem caia sobre nós e nossos filhos, enquanto uns chicoteavam, enquanto uns cuspiam na face do Salvador, do Cordeiro de Deus, que como ovelha muda perante os seus tosqueadores se apresentou ali em humildade. Ele não abriu ali a boca em momento algum. Enquanto muitos ali o despiram o Senhor, o Salvador deste mundo, mostrando ali a sua vergonha, coroa de espinho colocado na sua cabeça, o sangue descendo,
agonia, dor, desprezo. Agora o nosso Senhor Jesus Cristo está sendo louvado por milhões e milhões e milhares e milhares. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Digno é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui diz: e foi dado poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e ações de graça. E diz que toda criatura, verso 13, no céu e na terra e debaixo da terra que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, dizendo a Deus e a Cristo nosso Salvador, graça, honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, os 24 anciãos, a igreja naquele momento vai se prostrar diante do Senhor e adorar ao que vive para todos sempre. Isso é a imagem, meus amados irmãos, naquele momento que nós iremos nos prostrar, nós o veremos, o leão da tribo de Judá, mas ao mesmo tempo nós veremos também o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, do qual nós fomos resgatados. Nós só estaremos ali naquele dia, porque fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, verso 11, e vamos finalizar. Apocalipse capítulo 19, verso 11, já é no final aqui, já para iniciar o milênio. O que nós lemos aqui foi algo antecedendo, naquele momento em que nós estivermos nos céus, já houve o arrebatamento, nós estaremos ali no céu louvando ao Senhor e se prostrando diante do Cordeiro. Capítulo 19, verso 11, aqui está retratando que o Senhor Jesus Cristo vai vir para julgar e finalizar o julgamento aqui neste mundo. Não é o grande trono branco, mas aqui ele vai livrar Israel da destruição. Mas 19, verso 11 diz o seguinte: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. Quem é o único fiel e verdadeiro? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual não há engano e nem mentira, somente a verdade. E julga e peleja com justiça. Verso 12, e os seus olhos eram como chama de fogo, sobre sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Verso 14, seguiam-no exércitos nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este aqui vai ser o momento após que o Senhor Jesus Cristo vai julgar este mundo na grande tribulação, esses 7 anos com os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas, que são os juízos aqui neste mundo. E no final disso, o Senhor Jesus Cristo vai inaugurar o seu reino milenar. E aqui diz que este que vem em seu cavalo branco, este é o nosso Salvador. E diz que vem pessoas em cavalos também na retaguarda, este fala de nós, os salvos, que também vai vir como exército. E aqui diz que ele empunhará em sua mão uma vara de ferro para reger as nações. A igreja de Deus, ela espera por justiça.
A igreja de Deus espera por um governo definitivo aonde haverá paz aqui neste mundo. E nós cremos perfeitamente que quando nós olhamos para este mundo na corrupção e quando nós lemos a palavra de Deus, nós como igreja nós alegramos porque sabemos que está chegando o momento. Este que vem sobre este cavalo branco, ele vai reger, ele vai agora sentar no trono ali em Jerusalém e ele vai governar este mundo. Não haverá mais injustiça, não haverá mais dor, haverá paz. Uma paz tão grande que diz que o menino vai brincar com a serpente e com o leão. Satanás será preso durante 1000 anos e aqui haverá paz. Essa é a esperança do crente, do salvo. É isso que nos motiva a permanecer num mundo caído, aonde eles estão querendo colocar a verdade como mentira e a mentira como verdade. Mas isso não se engana, porque a palavra de Deus jamais foi derrubada por nenhuma mentira. Essa palavra daqui nunca e jamais, e ninguém tem o poder de dizer que há contradições. O Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você somente vai chegar ao Pai através da verdade, que sendo a verdade é Cristo. Muitos já foram aqui redimidos pelo sangue do Cordeiro, daquele que foi humilhado na cruz do Calvário, do qual os homens viravam o rosto e diziam que era maldito. Nós também um dia também éramos inimigos de Deus dessa mesma forma. Mas um dia nós aceitamos e fomos transportados para a luz do seu Filho amado. Nós somos hoje filhos de Deus. Hoje também pode ser essa realidade em sua vida. Você pode ter esperança. Você talvez pode ter vindo aqui muita tristeza no trabalho, muitas vezes em casa, na família, seja onde for. Talvez você perdeu a alegria da vida. Mas a partir do momento em que nós lemos e vemos que há um futuro glorioso para todo aquele que crê, para essa igreja, que nós veremos este Salvador no resplendor e na glória, e você também pode ter a oportunidade de também estar junto com a igreja, naquele dia, entre os milhões e milhões, e milhares, se prostrando diante do Cordeiro, cantando um novo cântico. Lá não haverá trevas, meu amigo. Lá não haverá mais choro. Lá não haverá mais limitações. Lá não haverá mais separação. Lá nós não precisaremos mais ir em sepultamento de quem nós amamos. Porque Cristo vai estar lá, como o sol do meio-dia, regendo tudo em perfeição, tudo em ordem. Seja no milênio, depois passando o milênio, nós entraremos no estado eterno para todo sempre. E aonde João diz: e vi novos céus e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já não existe mais. Este mundo que nós vemos aqui, maldade, tristeza, horrores, injustiça, maldade, pais matando filho, filhos matando pai, pessoas tirando a própria vida, em depressão, em tristeza profunda, sem nenhum destino, caminhando e vagando, perdidos. Lá tudo terá sentido, porque aonde nós olharmos, não haverá mal, não haverá noite, não haverá tristeza. Mas para que isso possa acontecer e você também possa fazer parte dessa igreja universal que será levantada, que será presenciada todas essas coisas que nós lemos, ali no céu, cantar um novo cântico ao que é digno, se você aceitar o Senhor Jesus Cristo, porque o seu preço, o preço que está contra você já foi pago na cruz do Calvário. Não há, a condenação existe se você permanecer rejeitando o unigênito Filho de Deus.
E eu não dou conta de descer aqui, por mais que é um estudo, uma advertência para a igreja manter a verdade até a volta do Senhor, não se corromper, não ceder aos enganos e o mal e permanecer até a volta do Senhor, mas eu não consigo descer aí sem falar da tão grande salvação que o Senhor Jesus Cristo tem para te dar nessa noite. O preço foi pago. Cristo se fez maldito por você, por mim. E naquele momento que ele rendeu o seu espírito, ele apagou a ira de Deus que vinha sobre o homem, sendo que nós jamais poderíamos pagar este preço. Mas se você aceitar o Senhor nessa noite, você não precisa pagar absolutamente nada. O preço já foi pago. Eu te garanto, e eu atesto mediante a palavra de Deus que é a verdade. Se nós estamos falando aqui entre verdade e mentira, aqui está a verdade. Eu te garanto, como o sol que brilhou nessa manhã para você, que se você aceitar o Senhor Jesus Cristo nessa noite, os seus pecados serão apagados. A tristeza que você sente será tirado. Você terá esperança, uma alegria. Você vai passar por dificuldades. No mundo terás aflição. Mas você terá uma esperança, porque você vai encontrar com o Senhor e Salvador. E você estará presente naquele momento, como nós lemos em Apocalipse 5:1. E como em Apocalipse 19. Tanto olhando para o Cordeiro e louvando um novo cântico, como vindo em cavalos brancos em direção para reinar com Cristo. É a maior certeza da vida do homem, é saber que um dia nós estaremos incluídos nessas promessas. Então, igreja, mantenhamos na verdade, porque Cristo ele é a verdade. E não desviemos até a volta do Senhor, e que possamos ter em nossos corações a chama que queima todos os dias, quando se levanta, dizer, será que é hoje que vou ver o meu Salvador? Que essa possa ser a sua esperança também, de ver o Salvador, e nós encontrarmos ali nos céus, na reunião dos santos, com a igreja universal. Aí será por toda a eternidade uma alegria que não tem como nós dimensionarmos. E a alegria da salvação também não tem como eu te dizer como é. Você tem que experimentar. Se você quer experimentar essa noite, entregue sua vida ao Senhor, que você verá uma transformação completa da sua vida. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e que possa permanecer a mensagem nessa noite. Amém.